jeito errado e arriscado de começar uma nova vida. O Via Legal de hoje mostra a entrada clandestina de estrangeiros no Brasil. Essas pessoas às vezes até vêm em busca de trabalho ou de promessas que lhes são feitas a fim de uma melhora de vida. Nós estivemos em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para entender como funcionava um esquema criminoso que foi desmantelado pela polícia. Nesse caso, houve flagrantes, houve um acompanhamento com monitoramento telefônico durante um largo período e as provas indicavam perfeitamente que o grupo mantinha contatos e o que era tratado. Para começar, um desafio do poder público e também da sociedade: reduzir os índices de cesarianas. O Via Legal começa agora. Não é de hoje que o Brasil carrega o incômodo título de recordista em cesarianas. O índice de partos cirúrgicos é tão alto que virou caso de justiça e motivou a realização de uma audiência pública. O propósito foi discutir o tema e encontrar alternativas. O desafio é evitar cirurgias desnecessárias que podem colocar em risco a saúde de mãe e filho. Em árabe, o nome Amina quer dizer mulher de fé. Fé que fez toda a diferença na hora do nascimento de Tarsila. Depois de passar por 2 cesarianas, a psicóloga decidiu que o parto do terceiro filho seria diferente. Quando a segunda filha nasceu, ela teve problema de respiração, ela teve insuficiência respiratória. E ali foi um choque para mim. Não tinha intenção de ter um terceiro filho, mas quando eu engravidei, então veio tudo na cabeça. O sofrimento que foi de não poder ter ela comigo logo que nasceu, ela ficou internada, ficou na UTI. E ali foi o momento que eu tinha certeza que eu não ia fazer uma outra cirurgia, que essa minha terceira filha ela ia nascer por parto natural, por um parto normal. Uma decisão que os médicos consideravam arriscada demais. Por isso, ninguém queria fazer o parto. Eu fui procurar o médico que me acompanhou no parto da Betina. Eu falei para ele, doutor, qual a possibilidade de eu ter um parto normal? Ele falou, comigo, nenhuma. E ali eu já soube que realmente não tinha como insistir e fui atrás de outros médicos. E todos eles foram unânimes, médicos obstetras de convênio. Não é possível. 2 cesarianas tem um risco muito grande de morte para a mãe e para o bebê. Tarsila nasceu em casa de parto humanizado, uma emoção que foi compartilhada por toda a família. O mais importante para mim no nascimento de Tarsila e na forma como foi o refortalecimento da Amina. Foi dar para essa mãe, para essa mulher, a força que ela tem e a coragem que ela tem que ter. Mas nascimento assim, em casa, como foi de Tarsila, é uma exceção. Por medo ou influência dos médicos, a maioria das mulheres acaba mesmo optando pela cirurgia. Hoje, 52% dos partos realizados no país são cesarianas. E na rede particular, esse índice é ainda mais alto, chega a 80%. A preocupação com o alto índice de cesarianas levou o Ministério Público a acionar a Justiça Federal. O objetivo da ação é obrigar a Agência Nacional de Saúde Suplementar a incentivar a prática do parto normal no país. O assunto é polêmico e, por isso, antes de uma decisão, o juiz ouviu as partes envolvidas no processo. Entidades de classe, ONGs e dezenas de mães compareceram à audiência pública em São Paulo. Nós temos essa obrigação de rever como fazemos nas nossas maternidades, como tratamos desse momento. A coordenadora do Programa de Saúde da Mulher do Governo Federal defendeu uma mudança no modelo de assistência ao parto. Eu considero que o serviço público na assistência ao parto está um pouco mais avançado que o sistema privado, porque coloca as enfermeiras obstétricas e obstetrizes como
atoras importantes, profissionais importantes para lidar com parto de baixo risco, tem estimulado e financiado a construção de centros de parto normal ao lado das maternidades para que as mulheres de baixo risco possam ter os seus bebês em condições menos intervencionistas, como os hospitais. Coloca as casas de gestante, puérpera e bebê para deshospitalizar as mulheres, os bebês e a assistência ao parto. Enquanto a gente não mudar o modelo de assistência obstétrica, ou seja, que esse modelo seja prestado por equipes multidisciplinares, com obstetriz, com enfermeira obstétrica, doula, fisioterapeuta, diversos profissionais de saúde que podem contribuir, a gente vai continuar com um índice de cesárea absurdo, que está cada vez maior. Na ação, o Ministério Público também pede que as pacientes tenham acesso aos índices de cesáreas e de partos normais praticados por médicos e hospitais. São feitos vários pedidos específicos, objetivando a divulgação de dados, a documentação do que ocorre no trabalho de parto, tudo voltado à redução das cirurgias desnecessárias. O representante da agência reguladora explica que a atuação da ANS se limita à fiscalização dos serviços vendidos pelas operadoras. No rol de procedimento, tem todos os itens do atendimento obstétrico que são obrigados pela operadora. Parto, cesárea, o pré-natal, exames, tudo isso a operadora é obrigada a dar cobertura quando ela vende um plano obstétrico. Se eu provo que ela realmente não entregou o produto que ela vendeu, que ela prometeu, que ela era obrigada a entregar, ela é sujeita a multas pesadas. Assim como outras mães, Cristina defende uma mudança no sistema. Ela conta que para escapar de uma cesariana, precisou trocar de médico poucos dias antes do parto. Hoje em dia, se você quiser realmente ter um parto normal, você precisa lutar contra o sistema. Eu falo que se você decide, você engravidou, você quer ter um parto natural, você vai ter que brigar muito para conseguir. Infelizmente, no Brasil é assim. Para mudar essa realidade é preciso coragem. E quem já passou pela experiência garante que vale a pena. Se você pode escolher trazer seu filho por uma via natural, com o mínimo de intervenção para você e para a criança, por que não? E trazer seu filho pelo amor, através do amor. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente está em trabalho de parto, a gente libera, o nosso organismo libera a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, por que não viver isso? O caso ainda não foi julgado. Por enquanto, o juiz aguarda a apresentação de propostas por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A meta é criar mecanismos para orientar e convencer mulheres e também profissionais de saúde a optarem pelo parto normal. Pela internet é possível conhecer as regras e saber o que fazer para denunciar abusos. O motivo é nobre, a criação de milhares de postos de trabalho. Mas isso não pode servir de justificativa para que a legislação ambiental seja ignorada. Foi essa a lógica levada em conta pela Justiça Federal no Rio de Janeiro para suspender a implantação de um complexo industrial na cidade de São Gonçalo. Agora, a continuidade das obras depende de um estudo dos impactos ambientais e do licenciamento integral do projeto. Quase 8 milhões de metros quadrados, investimentos que se aproximam de 400 milhões de reais e a criação de 4 mil empregos. Números que impressionam, mas que ainda não se transformaram em realidade. Se não houver aí um entendimento a curto prazo, né, quem perde com certeza é a cidade de São Gonçalo e muito diretamente a população de São Gonçalo, que não vai ter aí o acolhimento de emprego e qualificação para essas famílias. O alerta é do secretário de Meio Ambiente da cidade que fica na região metropolitana do Rio. Há 2 anos, quando várias empresas se candidataram a ocupar a área às margens da BR-101, a meta era tirar logo o projeto do papel. Na época, o índice de desemprego no município passava de 10%, acima da média nacional, que era 7%. O problema é que o terreno escolhido para receber as indústrias fica ao lado de uma área de proteção ambiental, a APA de Guapimirim,
A reserva, administrada pelo Instituto Chico Mendes, foi criada para proteger o único manguezal que sobrou na região. Para muita gente, uma proximidade que exige um cuidado especial na ocupação desse espaço. O Ministério Público Federal entende que, embora sejam várias empresas, trata-se de um empreendimento único, o Complexo Industrial e Empresarial de São Gonçalo, o CIESG, como mostra esta placa. E como o negócio tem potencial para causar graves danos ambientais, o procurador sustenta que o ICMBio deveria ter sido ouvido tanto pela Prefeitura como pelo Instituto Estadual do Ambiente antes da concessão das licenças. Nós sabemos que muitas vezes a atividade econômica quer acelerar, quer empreender, porém se vê com algumas amarras. No caso da questão ambiental, essas amarras poderiam ser ultrapassadas se o Estado, em colaboração com os empresários, pudesse nortear através do licenciamento. Como a Prefeitura e o Estado estavam liberando as licenças sem ouvir o órgão nacional, o procurador levou o caso à Justiça Federal. Isso foi em 2012. Na época, 15 empresas, entre metalúrgicas, transportadoras e fábricas de remédios, já haviam se instalado no terreno. Uma vez reconhecido como complexo industrial, você tem que ter todo um projeto, como você faz, por exemplo, para ocupação urbana em geral. Você tem ocupações urbanas desordenadas quando você não tem um planejamento adequado como situação habitacional. No caso das estruturas de empreendedores industriais, isso é ainda mais grave. No processo, o Instituto Estadual do Ambiente argumentou que seria inviável fazer o licenciamento integral do complexo industrial, porque seria necessário encontrar um responsável por desenvolver o projeto, inclusive referente às atividades já existentes. No caso da Prefeitura, a alegação é de que o plano diretor do município sempre considerou a área reservada para fins industriais, o que justificaria a concessão de licenças individuais. O processo já teve 2 decisões. Tanto a liminar quanto a sentença determinaram a apresentação de licenciamento prévio e integral do empreendimento. Então, primeiro faz o licenciamento até para verificar que riscos existem em relação ao meio ambiente, o que pode ser feito para prevenir até possíveis impactos ambientais sérios, então, e depois sim a construção. Então, de fato, havia um equívoco ali que precisava ser corrigido, daí a necessidade de primeiro promover o licenciamento e depois a construção. O desembargador também deixou claro que os responsáveis devem submeter os estudos de impacto ambiental ao ICMBio e proibiu a instalação de novas indústrias na área até a correção definitiva das falhas. O município já apresentou um novo recurso, mas fora dos tribunais, o secretário de Meio Ambiente acena com a possibilidade de tentar um acordo para encerrar de vez a disputa judicial. Não há por que se manter uma ação, não há por que se sustentar recursos que vão dificultar o desenvolvimento da cidade e atrapalhar o empreendimento e também nós não vamos permitir, maiores impactos. O procurador traça um paralelo entre o que pode acontecer em São Gonçalo com a escassez de água registrada em São Paulo. Por aqui, o temor é que a falta de planejamento da instalação do complexo possa provocar prejuízos irreversíveis ao meio ambiente. Principalmente porque nós estamos tratando ali de bens que são próximos a reservatórios aquíferos e são essenciais para a estrutura da Baía da Guanabara. Então, essas influências devem ser minimizadas para que não tenhamos consequências equivocadas no futuro. Demora. Essa parece ser a palavra de ordem quando o assunto é a identificação de militantes desaparecidos e mortos durante o regime militar. No caso da guerrilha do Araguaia, o Estado tem sido acusado de desprezar o apelo dos parentes das vítimas e até de ignorar uma ordem judicial para agilizar o processo.
Quando ela estava no leito de morte, eu fui. E assim que eu cheguei, a primeira pergunta que ela fez: minha filha, você tem notícia do seu irmão? Eu falei: não, mãe, mas eu vou ter. E fiquei com essa promessa. E essa promessa eu não queria deixar para meus filhos, eu queria eu cumprir. Mas eu acho que está difícil. Antônio Teodoro de Castro tinha apenas 25 anos quando foi preso, torturado e morto pelo Exército. Isso foi durante a Guerrilha do Araguaia, um dos mais sangrentos episódios da luta contra o regime militar no Brasil. O confronto ocorreu entre 1972 e 1975, entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Esse crioulo tu conhece? Conheço não, senhor. Desembucha, seu merda! Na época, o Exército enviou 10 mil homens armados à região para enfrentar os militantes do Partido Comunista Brasileiro. Apenas 9 dos 69 guerrilheiros sobreviveram. Quase 40 anos depois do fim do conflito, parentes das vítimas ainda tentam enterrar os mortos. Eliana Castro ainda procura os restos mortais do irmão Antônio. A morte do jovem foi confirmada e narrada pelo próprio executor, o oficial aposentado do Exército, Sebastião Rodrigues de Moura, o Major Curió. O próprio assassino, que conta no seu diário que atirou no peito de Raul, que o nome dele na Guerrilha do Araguaia era Raul. Segundo ele, na menção dele, para mim isso é um crime de guerra, porque ele estava sob a tutela do Estado. E se ele estava sob a tutela do Estado, o Estado tem que responder por ele. Em 2003, uma decisão de primeira instância da Justiça Federal decretou a quebra do sigilo de todas as informações oficiais sobre o confronto e determinou também que o governo localizasse os corpos dos desaparecidos. A União recorreu ao TRF da primeira região, que manteve a sentença. Mesmo assim, de lá para cá, pouco se avançou. Apenas 2 corpos foram entregues às famílias. Maria Lúcia Petit, morta aos 22 anos, e Bergson Farias, sepultado 37 anos após ser assassinado. A responsabilidade pelas buscas é dividida entre o Grupo de Trabalho Araguaia e a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, a maior dificuldade que nós temos para encontrar os restos mortais, na verdade, acho que é uma das grandes questões do Estado brasileiro, é que as Forças Armadas elas não abrem todos os seus arquivos, né, e que os militares eles não colaboram efetivamente. Sem essa colaboração, o trabalho precisa ser feito da forma mais difícil. A partir de depoimentos de pessoas que estiveram na guerrilha, o grupo faz escavações em uma região de difícil acesso. Para piorar a situação, muitos corpos foram mutilados para dificultar a identificação das vítimas. Desde 1996, 27 ossadas já foram encontradas na região, mas até hoje não se sabe se elas são ou não de guerrilheiros. Pelo que me relatam os técnicos, a maior dificuldade, na verdade, entre eles é que grande parte dessas ossadas ela está em uma situação muito desgastada, uma situação de conservação que ela foi encontrada muito ruim. Inclusive, algumas delas não conseguem nem extrair, né, o material genético dessas ossadas. Em 2012, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional da Verdade para desvendar acontecimentos do período que ficou conhecido como Anos de Chumbo. O relatório final deve ser entregue no fim deste ano, mas nem mesmo a comissão conseguiu convencer os militares a quebrarem o pacto de silêncio. O relator do caso no TRF da primeira região, desembargador federal Souza Prudente, explica que omitir informações sobre a localização dos corpos que estavam sob tutela do Estado é crime. Este crime permanente só vai deixar de existir quando forem totalmente identificados esses restos mortais desses guerrilheiros, possibilitando dar-lhes um enterro digno e cristão com direito à certidão de óbito. O magistrado defende a revisão da lei de anistia, que perdoou crimes políticos e diz que deve haver um endurecimento das ações para garantir o cumprimento da decisão judicial. Ninguém pode se negar a colaborar com o esclarecimento da verdade perante a justiça brasileira. Portanto, o juízo que prolatou a sentença deve tomar todas as medidas
coercitivas necessárias, tais como, assim determina a lei, aplicando multas, fazendo buscas e apreensões e até mesmo requisição de força policial para colher todas as informações necessárias a fim de dar integral cumprimento a este julgado. Na triste e interminável busca pelos restos mortais do irmão, Eliana teve uma surpresa. Descobriu que Antônio poderia ter deixado uma filha na região. Segundo o relato de moradores, a menina foi entregue por um delegado a uma família local depois da execução dos pais guerrilheiros. Ela ainda aguarda o resultado dos exames que podem comprovar a paternidade, mas já adotou Lia como sobrinha. Ela é uma pessoa muito querida, nossa. E se ela não for dele, é de algum guerrilheiro. Então, eles eram uma família e a gente também. A jovem é uma vítima a mais do conflito que, 4 décadas depois, ainda tortura dezenas de famílias. Eu achei até interessante um dia que alguém me perguntou se eu nunca tinha pensado em entrar na justiça como tortura familiar, que é uma coisa viável, porque a família é torturada diariamente. Diariamente. 43 anos de tortura. Nos últimos meses, centenas de estrangeiros passaram a viver no Brasil. Nem todos chegaram aqui de forma legal, com os documentos e autorizações previstos na legislação. Não são raros os casos em que a viagem inclui o pagamento a atravessadores, conhecidos como coiotes. Marcelo Magalhães esteve em Uruguaiana, cidade no extremo sul do país, que tem sido uma das portas de entrada para imigrantes clandestinos. Encontrar um estrangeiro em Uruguaiana, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, não é nada complicado. Que o diga seu Isis, que há 22 anos trabalha como taxista e faz ponto na rodoviária da cidade. Olha, passa de tudo que é italiano, americano, chinês, africano, árabe. Passa pela... Sabe que a rodoviária é um fluxo de bastante transito, né? De passageiros que embarcam e desembarcam. Foi o que nossa equipe também constatou depois de ficar pouco mais de 1 hora de plantão no terminal. Meu nome é Alain Gires. Alain veio de Camarões durante a Copa do Mundo. Com visto de turista, que tem validade de 3 meses e pode ser prorrogado por mais 3, ele disse que veio ao Brasil porque adora a gente daqui e pretende conhecer algumas regiões e cidades. Perguntei a ele o que estava fazendo em Uruguaiana. Ele disse que estava apenas de passagem, após retornar de uma viagem de Buenos Aires. Mas nem toda a entrada de estrangeiro no país acontece dessa forma, pela via legal. Muitas pessoas tentam ingressar no Brasil com documentos falsos. É o que a Polícia Federal tem constatado em operações cada vez mais recorrentes. Uma das ações mostrou que, normalmente, a irregularidade começa na Argentina. A Operação Coiote demonstrou isso, que os estrangeiros, eles passavam por lado argentino e apareciam novamente no lado brasileiro e aqui acabavam sendo presos em razão de não terem a documentação necessária para o ingresso no país. Nesse caso, as investigações terminaram com 7 pessoas denunciadas e condenadas pela Justiça Federal. São 5 brasileiros e 2 argentinos, que agiam como coiotes. As investigações da Polícia Federal foram fundamentais para a condenação dos integrantes da quadrilha. O trabalho incluiu escutas telefônicas que duraram cerca de 1 ano e ajudaram a polícia a entender como funcionava o esquema. Os estrangeiros eram recebidos aqui na estação rodoviária de Uruguaiana. Em seguida, os grupos eram levados para casas de parentes e até dos próprios coiotes. Nesse caso, houve flagrantes, houve um acompanhamento com monitoramento telefônico durante um largo período e as provas indicavam perfeitamente que o grupo mantinha contatos e o que era tratado. Porque uma das dificuldades para condenações nesse tipo de delito é caracterizar o delito.
Porque o migrante, ele se considera, ele está em situação irregular, então ele teme dar qualquer informação sobre isso. No caso da Operação Coiote, as vítimas eram chineses, da província de Fujian, no sudoeste do país. O grupo seguiu da China até os Emirados Árabes. Depois foi de avião até São Paulo. O deslocamento da capital paulista até Uruguaiana foi feito de ônibus. A última etapa da viagem seria a Argentina. Pessoas comuns figuravam, né, como um elo entre os grupos estrangeiros que vinham em voos diferentes, em datas diferentes, mas eram encaminhados pelas mesmas pessoas. Nós temos esse problema em Uruguaiana porque aqui é uma zona de fronteira com a Argentina. E isso facilita muito a entrada dessas pessoas. E existem, nesse caso, uma quadrilha que promovia a entrada clandestina dessas pessoas, né? E essas pessoas, às vezes, até vêm em busca de trabalho ou de promessas que lhes são feitas a fim de uma melhora de vida. A Polícia Federal garante que tem fechado o cerco à ação dos coiotes. Um acordo entre Brasil e Argentina, firmado há mais de uma década, prevê que os registros de migração devem ocorrer em Paso de los Libres. E a ordem é ser rigoroso na fiscalização realizada na fronteira. O controle do lado brasileiro faz com que o policial, atuando como policial, possa conferir, verificar se aquele estrangeiro está com toda a documentação que o habilita a ingressar no Brasil. Além da entrada ilegal de estrangeiros, a região da fronteira com a Argentina, aqui no Rio Grande do Sul, tem sido usada para a prática de um outro tipo de crime, o tráfico internacional de pessoas. Nesse caso, as vítimas são menores, recrutadas para a prostituição. Segundo esse juiz, a realidade mostra que vítimas e criminosos têm histórias de vida bem parecidas. Assim como as vítimas tendem a ser pessoas de vulnerabilidade social, muita situação de miserabilidade, os agentes também costumam ser. As pessoas que fazem o tráfico de pessoas nessas regiões são de uma vulnerabilidade social grande e de uma miserabilidade grande. E é o ponto da fronteira que permite o tráfico de menores, porque não precisa passar por controles de um aeroporto. Isso é extremamente relevante. A pena para quem ocultar ou viabilizar a entrada ilegal de estrangeiros no Brasil pode chegar a mais de 3 anos de prisão. As pessoas realmente tendem a não acreditar que isso aconteça. E é um delito que, de um modo geral, ocorre sem qualquer violência no seu início. É por adesão da vítima. Então, o que é necessário, mais do que o combate ao delito, é a conscientização das pessoas, a informação. Isso existe e funciona assim. Não caia no conto. Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!